Marista Conectado. Enem 2020. Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Henrique. Sou professor de matemática do Marista Champagnat de Taguatinga, aqui no Distrito Federal. Lá no podcast do Marista Conectado, nós tivemos uma breve conversa sobre estatística e o Enem. Nesse momento, eu selecionei 3 questões do Enem 2019 para a gente fazer alguns comentários. Vamos lá? Como eu falei para vocês, a gente vai comentar 3 questões do Enem de 2019. Estou usando como base o caderno cinza, tá, gente? Então, caso você pegue um outro caderno, o número da questão pode ser alterado. Então, vamos lá. A primeira dica, e uma das principais dicas que os professores passam é o quê? É começar a resolução da questão pelo Enem pelo comando. Por quê? Muitas vezes o texto motivacional, que é esse texto que vem antes da questão, não carrega informações necessárias para a resolução da questão. Então, essa questão 145 é um exemplo. Olha só, vamos pular o texto. Suponha que a tendência de redução no número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução absoluta observada de 2014 para 2015. Com base na situação apresentada, o número de acidentes esperados nessa rodovia em 2018 foi de... Então, observe. Pelo comando e pela tabela, nós já temos todas as informações necessárias, fazendo com que a gente ganhe tempo em não ler a contextualização da questão. Beleza? Outra coisa, aqui a gente já tem uma questão de estatística. Por que de estatística? Nós temos uma leitura e interpretação de tabela. Como eu falei para vocês, a gente sempre tem que ficar de olho nos eixos, cruzando as linhas e as colunas. Aqui nós temos os anos, aqui o número de acidentes, em 2013, 14 e 15. Outra coisa é que ele está usando o termo absoluto. Isso aqui é um conceito muito comum na estatística quando a gente trabalha com as frequências. Por quê? Nós temos a frequência absoluta e nós temos a frequência relativa. A frequência absoluta, que é de onde saiu esse termo, é o valor real, É a quantidade real. Já a frequência relativa é o valor percentual, proporcional. Então aqui ele quer saber a quantidade real. Então vamos resolver aqui. Ele está falando que para 2018, a redução vai ser constante, vai ser do valor absoluto. Entre 2014 e 2015, nós tivemos uma redução de quanto, Então nós tivemos de 900, passou para 850. Então nós tivemos uma redução absoluta, valor real, de 50. Então, em 2015, nós tínhamos 850. Em 2016, nós vamos ter essa redução absoluta, que vai ser, então, 800. Em 2017, 750. Em 2018, que é o que ele está perguntando, nós vamos ter 700. E aí, nós temos aqui a nossa marcação. Beleza? Vamos lá. A segunda questão que eu selecionei foi a questão 139. Aqui nós já vamos usar a mesma dica. Primeiro, vamos pular o texto motivacional e começar pelo comando. Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? Observe, a gente não precisa novamente do texto motivacional, então a gente já ganhou algum tempinho aqui para a resolução. Segundo, essa questão é uma interpretação de gráfico, e aí a dica que eu passei para vocês é sempre observem os eixos que formam os gráficos. Nesse caso, nós temos aqui no eixo vertical, no nosso eixo Y, o quilocaloria, então quanto que vai gastar cada atividade. Já no eixo horizontal, no nosso X aqui, nós temos o tempo. Então isso aqui é uma questão de proporcionalidade envolvendo leitura de gráficos. E diz o seguinte, a atividade 1 aqui, ela gasta 20 quilocalorias em 10 minutos. Então são 20 quilocalorias em 10 minutos. Ou seja, aqui, se a gente for simplificar, é 2 quilocalorias por minuto. E o mesmo a gente vai ter que fazer em cada uma dessas atividades. A atividade 2 são 100 quilocalorias em 15 minutos. 100 quilocalorias em
15 minutos, ok? Aqui a gente pode simplificar por 5. Nós vamos ter, então, 20 sobre 3 quilocalorias por minuto. 20 sobre 3 aqui a gente pode trabalhar com aproximação, só para ter uma ideia melhor, né? Que vai ser um valor entre 6 e 7 quilocalorias. A atividade 3 aqui, gente, nós temos 120 quilocalorias a cada 20 minutos. Então, resolvendo aqui, nós vamos ter, né, simplificando, 6 quilocalorias por minuto, ficando ainda atrás da atividade 2, né, gente? Porque aqui, ó, vai ser um pouquinho maior que 6 e um pouquinho menor do que 7, né? Por causa dessa divisão de 20 sobre 3 aqui. A atividade 4, gente. A atividade 4, nós vamos ter 100 quilocalorias em 25 minutos. Simplificando aqui, né, tudo por 25, nós vamos ter 4 quilocalorias por minuto. E a atividade 5, nós temos aqui 80 calorias em 30 minutos, que simplificando nós vamos ter 8 sobre 3 quilocalorias por minuto. Que se a gente for dividir aqui, vai dar entre 2 e 3, né? Entre 2 e 3. Ou seja, a atividade que apresenta maior queima calórica é a atividade 2. Beleza? E por fim, a última questão, né, para a gente trabalhar aqui as dicas. Se o novo jogador é 0,20 metros mais baixo que o anterior, qual é a média de altura em metros do novo grupo? Olha lá, gente. Nesse caso, o comando não foi necessário. E aí sim a gente vai para o texto motivacional, que é a contextualização da questão. O preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores, com média de altura igual a 1,80. No último treino, antes da estreia de um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. E aí, ele está perguntando a nova altura média. Então, olha só, gente, aqui entra uma das dicas que eu falei, que é saber o conceito e aplicação, né, de média, mediana, moda. Nesse caso aqui, é a média. O que acontece, gente? A média é um valor representativo de um conjunto de valores. Exemplo, vamos pegar aqui essa situação. Vamos supor que a gente tem um jogador aqui com altura de 2 metros. Um outro jogador com altura de 1,80 m. E um outro jogador aqui com altura de 1,60 m. Se a gente for fazer a média desses 3 jogadores, média, soma tudo, divide pela quantidade, nós vamos ter 2 mais 1,8 mais 1,6 dividido por 3, onde a nossa média aqui vai ser igual a 1,8. E aí vem o conceito de média, gente. O conceito de média é um valor representativo de um conjunto de valores. Ou seja, é como se todos esses 3 jogadores aqui tivessem a altura de 1,80. Beleza. Então é isso que está acontecendo aqui. Nós temos 20 jogadores com altura média de 1,80. Ou seja, é como se todos os 20 jogadores, né, tivessem a altura de 1,80. É isso que acontece de verdade, gente? Não. Mas como é uma média, é como se todos tivessem essa altura. O que aconteceu? Um deles se machucou, né? Então, a gente, em vez de ter 20, nós vamos ter 19. E foi contratado um jogador 0,20 metros menor, ou seja, 20 centímetros menor. Nós vamos ter aqui 1,60. A partir daqui, gente, nós vamos ter a nossa média ponderada. Tá? Por que ponderada? Porque a gente está trabalhando com peso, a gente está trabalhando com multiplicação. Por quê? Nós temos 19 jogadores, um jogador, altura de 1,80, 1,60. Então vamos para a média. Média vai ser igual o peso, que normalmente são as quantidades, tá, gente? 19 vezes a altura, 1,8. Mais o peso, 1 vezes a altura, 1,6. Dividido pela soma dos pesos, 19 mais 1 aqui. Então, se a gente for resolver, gente, se a gente for pegar aqui, nós podemos tanto trabalhar com a multiplicação com casas decimais, né? Porque a gente está trabalhando com 19, então é 2 vezes o 10, etc. Se a gente for resolver aqui,
nós vamos ter que 19 vezes 1,8, nós vamos ter 18, 36, 36 menos 1,8, 34,2, ok? Mais 1,6 dividido por 20. E aqui, resolvendo, nós vamos ter 35,8 dividido por 20. Se a gente for resolver aqui, gente, essa divisãozinha aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas vai dar aqui 1,79. Professor, por que você fez direto? Porque olha só, gente, nós tínhamos um jogo, agora vai vir a outra parte do conceito de média. Nós tínhamos 20 jogadores. A altura média é de 20 centímetros. Um deles saiu, entrou um de 20 centímetros menor. É como se cada um desses jogadores tivesse perdido 1 centímetro, porque é uma média. E por isso que a gente também poderia já vir aqui direto no 1,79. Beleza? Então, eu fico por aqui, tá bom, meus queridos? Boa prova do Enem. Beijo no coração de todos.